E aí, galera de Sistema de Controle 1, então continuando o conteúdo da disciplina, agora a gente vai falar sobre resposta temporal de sistemas de primeira ordem, tá? Então a gente vai ver alguns aspectos relacionados à resposta no tempo, né, a saída, né, dos sistemas, né, que são de primeira ordem, ou seja, o polinômio do denominador, ele é de primeira ordem, né? Então é S elevado a 1 mais o polo, né, qualquer que ele seja, tá certo? Então a gente vai ver esses aspectos, então, imaginando aqui um sistema, né, que é ilustrado de primeira ordem, A sobre S mais A, entrada R de S, a saída C de S. De modo que o polo, né, é em menos A, ou seja, o polo é aqui, ó, a equação característica, que é o polinômio do denominador, é S mais A, né? Então o polo é fazendo Q de S igual a zero, né? E aí você tem um ganho infinito aqui desse sistema, tá? No polo. E aí, fazendo Q de S igual a zero, S é igual a menos A. Está aqui ilustrado no plano S, né? No eixo sigma aqui, ó, o polo em menos A, certo? Vamos imaginar, primeiro, que a entrada R de S seja um degrau unitário, tá? 1 sobre S. Sendo um degrau unitário, qual vai ser a saída? Vamos calcular. Então, função de transferência é a saída pela entrada, que é igual a A sobre S mais A. De modo que o C, a saída, C de S é igual a A sobre S mais A vezes, né, a entrada aqui, ó, que passa multiplicando. Então, domínio da frequência, a entrada multiplica pelo sistema, né? E aí fica C de S é igual a... Vou colocar a entrada no começo aqui só para facilitar. 1 sobre S vezes A sobre S mais A. Que na forma de frações parciais, tá? Expansão em frações parciais, isso aqui vai ficar K1 sobre S mais K2 sobre S mais A. Vamos calcular o K1, né? K1 vai ser A sobre S mais A com o S tendendo a zero, né? Então vai ser simplesmente 1. E o K2 vai ser A sobre S com o S tendendo a menos A. Então vai ficar menos A sobre menos A e fica então menos 1, né? Então substituindo aqui, ó, né, portanto, C de S é igual a 1 sobre S menos 1 sobre S mais A. Fazendo a transformada inversa de Laplace, usando uma tabela, né, você chega no C de T, a saída no domínio do tempo. C de T é igual a, ao inverso aqui é 1, né? 1 menos 1 é a menos a t. Ok, pessoal? Beleza? Eu não vou nem colocar o de t aqui, porque ele já foi uma entrada em degrau, né? Então isso aqui já está implícito o fato de ser o de t, condição inicial ser nula, tá certo? Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, dessa resposta, então isso aqui é a resposta total. Deixa eu colocar tudo aqui, ó, tudo aqui. Resposta total do sistema, onde essa parte
é a resposta forçada. Resposta forçada. Forçada pelo quem? Pelo que quer que seja a entrada R de S aqui, ó. No circuito elétrico, isso aqui poderia ser uma fonte, tá? Se fosse um sistema mecânico, poderia ser a aplicação de uma força. E essa parcela aqui, ó, diz respeito à minha resposta natural ou transitória, tá? Transitória porque com o tempo tendendo ao infinito, tá? Essa exponencial, porque o polo está no semiplano esquerdo, né? Ela fica negativa, né? E aí, se o tempo tende ao infinito, esse termo inteiro tende a zero, tá? Beleza? E aí, de quebra, a gente vê também a necessidade, né, de sistema para ser estável, o polo tem que estar no semiplano esquerdo do plano S. Caso contrário, aqui seria positivo, esse termo tenderia ao infinito, tá certo? Então, mais uma vez, polo no semiplano esquerdo do plano S, essa exponencial fica negativa, com o tempo tendendo ao infinito, a parte transitória da resposta tende, portanto, a zero. Beleza? Ok. Então, essa é a resposta total, né, resolvida, né, do meu sistema de primeira ordem para a entrada em degrau unitário, tá? Agora vamos analisar algumas questões aqui, tá? A primeira delas, constante de tempo. Constante de tempo. Constante de tempo tal, tá? Letra grega aqui. É o tempo que o sistema leva para atingir 63% do valor final, tá? Então, 63% de 1 seria 0,63, né? Então, 63% de 1 U de T, né? Seria 0,63 U de T. 63% da entrada degrau unitário, tá? Então, vamos calcular a constante de tempo para o sistema de primeira ordem, tá? Então, o valor final seria 0,63, né? O valor final aqui, ó, C de T, a saída. Então, 0,63 é igual a toda a resposta do meu sistema, que aqui é toda a resposta do meu sistema para entrada em degrau. Eu estou querendo ver o quanto tempo ele leva para atingir 63% do degrau unitário, tá? Então, 0,63 é igual a 1 menos E a menos AT. Passa esse cara para cá, fica 0,63 menos 1 é igual a menos E a menos AT. Então, menos... Já vou multiplicar por menos 1, tá? Então, 0,37 é igual a E a menos AT. Ln de 0,37 é igual a, para tirar o algarismo neperiano aqui, né? A menos AT, tá? Lembrando que a gente está calculando o tempo para ele atingir 63% do valor final, que é o degrau unitário que foi aplicado no meu sistema, tá? Então, eu estou querendo a constante de tempo tal. Então, esse T aqui é o próprio tal, tá? Então, vamos calcular Ln de 0,37. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. (0,37) logaritmo natural. Então, menos 0,99, né? Então, menos 0,99 é igual a menos AT. Então, portanto, esse T aqui, ó, que é o próprio tal, tá? É igual a
0,99 sobre A, tá? E que no livro, de modo geral, já coloca isso aqui igual a 1, arredonda para 1, tá? Então é 1 sobre A, ou seja, vou colocar aqui, colocar separado aqui o meu tal, para um sistema de primeira ordem, vai ser o inverso do A aqui, ó, o inverso do polo, tá, pessoal? Qual polo? Polo em menos A aqui, ó, tá? Então, o inverso do A é o meu tal, a minha constante de tempo, tempo que ele leva para atingir 63% do valor final, tá? De modo geral, a gente também gosta de chamar esse menos A aqui de menos sigma, tá? Menos sigma. Então, nesse caso, o tal é igual a o inverso da coordenada sigma do polo, tá? Então, isso aqui é uma fórmula que a gente usa de modo recorrente, tá? Para calcular a constante de tempo de sistema de primeira ordem, tá? Claro, considerando que o sistema é estável, ou seja, o polo está no semiplano esquerdo do plano S, tá certo? Só pode usar qualquer uma, desde que você saiba que o A é o sigma, né? E vice-versa. Qualquer uma delas você pode usar. Ok? Depois, deixa eu ver o espaço que está pouco. Então, para esse mesmo sistema, o próximo valor a ser calculado, tá? Seria o tempo de acomodação, tá? Opa, tá vermelho, peraí. Então, vou voltar. Tempo de acomodação. Tempo de assentamento ou acomodação, tá? Assentamento ou acomodação. A letra dele é TS, tá? A sigla TS. Opa. TS. Esse S, tá? Aqui do TS, tá? TS. Esse S é settling timer, tá? Tem dois T's ali, né? Settling time, né? Não é timer não, settling time, ou seja, tempo de assentamento, tá? E aí, qual que é a definição? Tempo de assentamento é 98% do valor final, tá? Então, olhando aqui, ó, para aquela resposta ao degrau do sistema de primeira ordem, qual que é o valor final? Com o tempo tendendo ao infinito, esse termo aqui tende a zero, né? Tá? Todo ele tende a zero. O valor final para entrada em degrau nesse sistema de primeira ordem, qual que é o sistema? A sobre S mais A, tá? O valor final é 1, tá? Então, é o valor da resposta forçada, é aquela que perdura após a passagem do transitório. Então, o valor final, 98, o valor final nesse caso nosso aqui é 0,98, então, não sei, 98% de 1, tá? Então, como é que a gente calcula? Algo parecido com o que a gente fez para o tempo de... para constante de tempo, né? Tempo dos 63%, tá? Agora é o tempo do 98%, ou seja, 0,98 é igual, né? Ou seja, o valor final, a saída, né? Aliás, o valor final não.
98% do valor final, 0,98 do C de T é igual a 1 menos E a menos a T. Então, a gente vai calcular esse T aqui, que seria o tempo de assentamento, tá? Então, 0,98 menos 1 é igual a menos E a menos a T. Então, menos 0,02 é igual a menos E a menos a T. Já multiplicando tudo por menos 1, então fazendo ln também. ln, fazendo limite aqui, não. ln de 0,02 é igual a menos a T. Vamos calcular esse logaritmo aí, natural. Eu fechei a calculadora, pegar ela de novo aqui. 0,02 logaritmo natural, menos 3,91, né? Então, menos 3,91 é igual a menos a T. Então, esse T aqui vai ficar 3,91 sobre A, tá? Portanto, como a gente está calculando o tempo de assentamento, 0,98 aqui, ó, 98% do valor final, que é o valor final aqui, que é a resposta forçada, tá? Então, 0,98 dá de 1, né? Então, esse tempo aqui é o nosso tempo de assentamento, que é 3,91 sobre A, tá? Aí é o seguinte, pessoal, muitos livros pegam isso aqui e falam o seguinte: não, então, tempo de assentamento vai ser, esse cara aqui é aproximadamente 4 sobre A, né? Ele arredonda isso aqui, tá? 4 sobre A. Lá tá horrível. A. Aí ele fala, então, vamos adotar que seja igual a 4 sobre sigma, né? Que é o próprio A lá, ó, tá? Então, essa aqui fica sendo a fórmula, né? Para ser aplicada para achar o tempo de assentamento em sistemas estáveis de primeira ordem para entrada em degrau unitário, lógico, né? Tá? E aí, por fim, não menos importante, vou fazer aqui do lado, eu tenho o tempo de subida, tá? Tempo de subida. Tempo de subida. Daqui a pouco eu desenho o gráfico, a gente vai ver o que é cada coisa dessas aí, tá? Resolvi calcular primeiro para depois a gente fazer o gráfico. Então, tempo de subida ou TR, tá? TR. Esse TR do T, o R do TR, tá? O R do TR quer dizer rise time, tá? Ou tempo de subida. Tempo de subida. O tempo de subida é definido como o tempo que ele leva para ir de 10% a 90% do valor final, tá? Valor final. Para o nosso sistema hipotético, o valor final, voltando lá na expressão, né, ó, para nosso sistema hipotético A sobre S mais A, para entrada em degrau, a resposta forçada é o valor final, porque esse termo aqui tende a zero quando o tempo tende ao infinito. Então, sendo o valor final a resposta forçada igual a 1 aqui, nesse caso, para entrada em degrau unitário, tá? O valor, a definição do tempo de subida é o tempo que leva para ir de 0,10, né? 0,10 ou 10% a 0,9 de 1, é isso? Tá?
Então, eu vou ter que calcular um tempo do 0,10 e um tempo do 0,9 e subtraindo um do outro, tá? Beleza? Então, vamos calcular o tempo do 0,9, tá? Que é o tempo maior, né? Então, o tempo aqui do 0,9 vai ser que jeito? Eu vou substituir desse jeito aqui, né? Que a gente fez anteriormente. Então, 0,9 é igual a 1 menos E a menos A T. Então, esse T aqui é o tempo do 0,9 que a gente vai calcular. Ou seja, 90% do valor final aqui, que é a resposta forçada, nesse caso é 1, né? Então, já passa para cá, esse cara fica menos 0,1, né? 0,9 menos 1 é igual a menos E a menos AT. Ln de 0,1 é igual a menos AT, né? Então, deixa eu ver, Ln de 0,1. Eu não sei porque toda hora eu fecho a calculadora. 0,1 logaritmo natural menos 2,3, né? Menos 2,3. Deixa eu só minimizar aqui. Então, menos 2,3 é igual a menos AT. Então, o tempo aqui, que é o tempo do 0,9, é igual a 2,3 sobre A, tá? Agora eu vou calcular de cá o tempo do 0,1, né? Ou seja, de 10% a 90%, depois é só fazer a subtração de um pelo outro, tá? O tempo de 0,1, então, é 0,1 do valor final, 10% do valor final, que nesse caso é 1, né? 1 menos E a menos AT, menos 0,9, né? 0,1 menos 1 é igual a menos E a menos AT. Logaritmo natural de 0,9 é igual a menos AT, né? Então, vamos ver qual que é esse cara aqui. Zero vírgula nove logaritmo natural menos 0,1, né? Tá? Então, menos 0,1 é igual a menos AT. Então, nesse caso, o tempo do 0,1 é igual a 0,1. Tem um menos aqui, né? Vocês estão vendo. Então, 0,1 sobre A. Então, o tempo de subida, TR, né? Rise time, seria o tempo do 0,9 menos o tempo do 0,1, tá? Então, isso aqui vai ficar 2,3 menos 0,1 sobre A, é igual a 2,2 sobre A. E aí nos livros está lá, tempo de subida para um sistema de primeira ordem estável, né? Vai ser igual a 2,2 sobre A, ou PR é igual a 2,2 sobre sigma, a coordenada do polo, que eu sei que está no semiplano esquerdo do plano S. Não precisa colocar sinal aqui não, tá? É só o valor mesmo da coordenada. Esse 2 ficou horrível, né? Deixa eu voltar aqui. 2,2 sobre sigma. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma outra fórmula que a gente usa de modo recorrente para calcular tempo de subida de sistema de primeira ordem, tá? Como que seria o gráfico desse negócio, dessa resposta? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu organizar minha página. Um segundinho. Então, de novo aqui, pessoal.
o nosso sistema, né? Entrada A sobre S mais A e a saída C de S, né? Então, no plano S ele está aqui, né? Plano S ele está aqui. Então, o polo desse cara, então deixa eu colocar aqui só os eixos, né? J ômega e sigma, né? Da frequência complexa. Então, ele está com polo em menos A, né? Então, imaginando então que a entrada é o degrau unitário, 1 sobre S, a expressão no tempo para a saída vai ser C de T é igual a 1, né, que a gente calculou, menos E a menos AT, né? Beleza? Então, tudo isso aqui a gente já viu, já calculou, tá? Então, essa é a parte da resposta transitória, essa é a parte da resposta forçada, porque o polo está no semiplano esquerdo do plano S, né? E aqui, portanto, aqui é positivo da tabela. Quando a gente leva para o domínio do tempo, ele fica com essa exponencial aqui, ó, né? Com esse termo negativo aqui, ó, multiplica esse termo negativo no polo aqui, ó, em A, né? Polo em menos A. Quando o tempo tender ao infinito, isso aqui tenderá a zero, tá? O gráfico para esse cara é aqui, ó. Então, aqui em cima domínio da frequência, vou fazer o gráfico no tempo aqui, tá? Gráfico em domínio do tempo. Opa. Tá, beleza. Aqui, então, é o eixo do tempo. Então, aqui, pessoal, é o tempo, né? Tempo. E aqui a saída, né? Em função do tempo. Então, a gente vai representar essa saída em função do tempo, né? Que deu essa expressão aqui, ó, para esse sistema de primeira ordem, cuja entrada é o degrau unitário, tá? Então, eu vou colocar aqui o degrau unitário aqui em cima, tá? O degrau unitário está aqui em cima. Então, a amplitude da entrada, tá? É 1 U de T, né? Então, aqui é 1, tá? E a saída, considerando que no tempo igual a zero, tá? Esse valor aqui fica 1, né? Fica E elevado a zero dá 1, tá? Então, 1 menos 1 é 0. Então, ele começa, tá? Começa zero. E aí, à medida que o tempo vai aumentando, esse valor aqui que começa em 1, tá? Esse valor total aqui, ó, tá? Que começa em 1 com o tempo igual a zero, tá? Ele vai diminuindo e vai tendendo a zero. À medida que esse termo inteiro tende a zero, o valor final, né? Aliás, a saída tende ao valor final, que é a resposta forçada, tá? Então, a saída é algo assim, ó. Vou tentar desenhar, né? Pá, pô. Que ela chega lá. Chegou aqui, tá, pessoal? Se eu tentar, ele vai ficar misturando com o amarelo aqui e vai ficar parecendo que está ondulando. Não ondula, não. Isso aqui atende, então, ao valor final, tá? Aqui, ó, eu tenho uma inclinação não nula. Então, ele já começa inclinado aqui, tá? Certo? Então, o que eu olho, né? O que eu relaciono em relação a esse gráfico, tá?
Deixa eu colocar verdinho. Eu tenho esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, vou colocar assim. Vamos considerar que nesse ponto aqui eu tenho 98% do valor final, né? Então, se eu tenho 98% do valor final, ali é o tempo de acomodação, né? O tempo de assentamento, correto? Então, aqui, ó, eu tenho aqui. Então, ali, ó, é o tempo de assentamento. Deixa eu só movimentar isso aqui para ter um espacinho aqui. Então, esse cara aqui é o meu tempo de assentamento, ou seja, 0,98 98% do valor final. Então 0,98 se o valor final é 1, né? Então tá bem aqui, ó, tá? Então tempo de assentamento vamos ver rise time, né? O tempo de subida. Então vamos colocar um 10% aqui, ó, 10%, tá? Esse aqui é o tempo do 0,10, né? E um tempo no 90% aqui, ó, tá? 90%. Então, o tempo do 0,9, tá? E aí, o que acontece? Então, o tempo do 10%, então a saída aqui seria 10% de 1, né? O valor final, então 0,1, tá? E esse de cá, vamos ver se emenda, né? Seria 0,9, né? 90%, tá? Então, essa diferença de tempo aqui, ó, vai ser o meu tempo de subida, ou TR, né? TR. Então, esse aqui é o tempo de acomodação, o tempo de assentamento, né? Ou seja, 98% do valor final no gráfico. A diferença entre o tempo que ele leva de 10% a 90%, né, do valor final, é o tempo de subida, tá? Então tá faltando só um. Vou colocar aqui o tal, né? Ou a constante de tempo, tá? Então aqui seria o tal, ou a constante de tempo, que é o tempo que ele gasta para ir a 63% do valor final, então 0,63. Beleza? Então é isso, pessoal. Então agora vamos resolver um exercício desse negócio, tá? Só um instantinho. Pessoal, então tá aí um exercício onde é pedido, né? Para em relação a esse circuito, tá? O tempo é a constante de tempo, tá? O tempo de assentamento e o tempo de subida, tá? Então você está vendo aí um circuito, a fonte é 5 volts, né? Tá? O resistor de 1,8 ohm e um capacitor de 0,79 farad, tá? Então a condição aqui é o seguinte: essa fonte ela entra no sistema aqui, ó, tá? No T igual a 0, considerando que a condição inicial é nula, tá? Então, no T igual a 0, essa chave fecha, ou seja, essa fonte entra em degrau, né? Nesse circuito, tá? E ele tem como saída, né, a tensão nesse capacitor, tá? Então ele quer o comportamento dinâmico da tensão nesse capacitor para a entrada da fonte em degrau aqui, ó, tá? Então, a primeira coisa é obter a função de transferência desse sistema, né? Considerando então que como G de S, a tensão no capacitor pela entrada da fonte de tensão aqui, ó, certo? Outra coisa, né? Então, primeira coisa é deduzir a função de transferência, né? Depois a gente pode pensar
em usar as fórmulas para esses caras aqui, né? Lembra? Tal é igual a 1 sobre sigma, né? Coordenada do polo, tá? Que vai estar no semiplano esquerdo, mas aqui pega só o número dela, tá? Tempo de assentamento é 4 sobre sigma, né? E o tempo de subida é 2,2 sobre sigma, correto? Mas vamos ver tanto isso aqui, mas vamos tentar deduzir para esse circuito, porque aqui ó, a entrada agora já não é um degrau unitário, né? A entrada agora tem amplitude 5, tá? Mas vamos ver o que acontece nesse caso. Então aqui, ó, tensão no capacitor pela fonte, né, como função de transferência, tá? Então vamos imaginar esse circuito transformado, tá? Então o V de S, o R, vamos deduzir a função de transferência desse cara primeiro. Então 1 sobre SC e o R mais menos VC de S. Então dá para ser divisor de tensão, né? De modo que VC de S seria V de S vezes 1 sobre SC sobre R mais 1 sobre SC. Então, passa esse cara dividindo, VC de S sobre V de S é igual a 1 sobre SC sobre, tira o mínimo aqui, né? SC RCS mais 1. Cortou. Então, VC de S sobre V de S é igual a 1 sobre RCS mais 1. Mas é bom deixar, né, para a gente achar certinho todos os elementos, né, que a gente precisa, deixar o coeficiente aqui igual a 1, tá? Então, vou dividir tudo isso aqui, ó, aqui em cima e embaixo por RC. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre RC sobre S mais 1 sobre RC. Beleza, pessoal? Então, é interessante porque ela ficou mais ou menos do jeito A sobre S mais A, né? Do que a gente tinha acabado de usar, né, como sistema hipotético para fazer as nossas deduções, tá? Então, vamos aplicar um degrau nesse cara. Quem que é o degrau? A fonte, né, que entra em degrau, tá? Então, VC de S é igual a 1 sobre S. Eu nem vou pôr número ali não, tá? Valores aqui não, por enquanto, tá? 1 sobre S que multiplica 1 sobre RC sobre S mais 1 sobre RC, que é igual a K1 sobre S, na forma expandida, né? Mais K2 sobre S mais 1 sobre RC, ok? Então, K1 vai ser... o S vai cortar aqui, então vai ficar 1 sobre RC sobre S mais 1 sobre RC, calculado com S tendendo a zero. Então, vai ficar 1 sobre RC sobre 1 sobre RC. Opa. Detalhe importante que eu errei aqui, ó. Nesse nosso caso, a fonte não é um degrau unitário, tá? Ela tem uma amplitude 5, tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Vou cancelar aqui, tá? Então, essa amplitude não é 1 mais, é 5, tá? Beleza? Então, tá. Eu vou fazer de novo, tá? Vou
fechar aqui, ó. Vou cancelar. Vou fazer de novo, lembrando, né? Lembrando que agora a minha entrada, então quero fazer tudo para esse valor real da fonte aqui, tá? Então lembrando que a entrada R de T é igual a 5 U de T, né? U de T porque é no tempo zero aqui que essa chave é fechada, tá? Então meu R de S é igual a 5 sobre S, tá? Belezinha? Então, o que vai acontecer? Vou passar aqui então de novo, né? Ó, passar a fonte multiplicando aqui, né? Multiplicando esse cara. Então, VC de S vai ser 5 sobre S, que multiplica 1 sobre RC, S mais 1 sobre RC, né? Que é igual a K1 sobre S mais K2 sobre S mais 1 sobre RC, beleza? Então K1 vai ser, corta o S, mas fica o 5, né? 5 vezes 1 sobre RC dividido por S mais 1 sobre RC, com S tendendo a zero, né? Então vai ficar 5, que multiplica 1 sobre RC, sobre 1 sobre RC. Cortou esse de cá, esse com esse, né? Então vai ficar simplesmente 5, né? Aqui, ó. Tá? Então o valor da minha resposta forçada é o valor da própria fonte, 5 volts, tá? Então, eu estou calculando, estou fazendo a expressão para tensão no capacitor, tá? Mas basta olhar o circuito, né? Ou seja, fechou a chave, né? O capacitor começa com 0 volts, ele começa a carregar, tá? Ele só para a carga dele, né? Quando a tensão no capacitor for igual à tensão na fonte, tá? Então, para esse circuito aqui, é óbvio, né? Que o valor final aqui, ó, vai ser 5 volts, né? Tá? Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó, da resposta forçada, né? E o K2 vai ser 5 sobre 1 sobre sobre RC. Cadê? K2 está aqui, né? K2 corta com esse aqui. Ah, tá. Sobre S, né? Sobre S, tá? E aí, ó, esse termo vai multiplicar aqui, multiplicar aqui, multiplicar aqui, vai cortar, né? Vai tender a zero aqui e vai cortar de cá, sobrando só o K2. Então, calculado com S tendendo a menos 1 sobre RC. Então, vai ficar igual a 5, 1 sobre RC, dividido por menos 1 sobre RC. Então, isso aqui vai dar, cortou, mas tem um negativo, vai dar menos 5, tá? Então, o VC de S, né? Lápis, aqui, substituindo aqui, né? VC de S vai ser 5 sobre S, menos 5 sobre, aqui, né? S mais 1 sobre RC, tá? Levando aqui para o domínio do tempo, Laplace inversa, vai ficar VC de T vai ser 5 menos 5 a menos esse cara aqui, né? 1 sobre RC T, beleza? Volts, né? Volts, tensão do capacitor. Ok, pessoal? Então eu tenho a parte
da minha resposta forçada, né? Então, aqui é a resposta forçada, e aqui a minha resposta transitória, né? Transitória. Então, no tempo igual a 0, isso aqui vai dar 5, né? Tudo isso aqui dá 5. Então, 5 menos 5 é 0. Então, vai ser igual aquele gráfico, né? Com a diferença que o valor final agora é 5, né? E não 1. Beleza, pessoal? Então, de posse dessa expressão, tá? Vamos calcular de novo a constante de tempo, tá? Então, vou pegar aqui essa expressão. Vou repetir ela aqui embaixo, tá? Vou repetir ela aqui. Então, VC de t, nesse nosso caso, vai ser 5 menos 5 é a menos 1 sobre RCT, né? Volts. Vamos calcular o tal, né? Vamos ver se muda, porque em relação à fórmula, tá, pessoal? Então, tal é o tempo para atingir 63% do valor final, né? Qual que é o valor final? Nesse caso é 5, né? O valor final, que é a minha resposta forçada. Uma vez que dada essa expressão para tensão no capacitor, com o tempo tendendo ao infinito, esse termo aqui, ó, tende a 0, tá? Na hora que ele zerar, o valor final vai ser 5 volts a tensão em cima do capacitor, tá? Então vamos ver 63% de 5 quanto dá? Então vai ser 0,63 vezes 5, né? Então tá aí, 3,15, tá? Então, vamos achar então o valor do tal, né? Então, tal vai ser 3,15 o valor, né? Na hora qual momento ele vai atingir 3,15 volts, ou seja, 63% de 5 volts, tá? É igual a 5 menos 5 é a menos 1 sobre RCT, né? Agora, nesse T, nesse caso, é o tal, né? Porque a gente está querendo saber o T, tempo, para atingir 3,15 volts, tá? Então, 3,15 menos 5 é igual a menos 5 é a menos 1 sobre RCT. Percebam que eu ainda não substituí valores aqui, justamente para salientar a questão do R e do C aqui no circuito, em relação aos tempos, tá? Então, deixa eu calcular isso aqui. 3,15 menos 5 é 1,85. Deixa eu inverter aqui e já fazer. Só que tem que dividir aqui, né? Então, vamos deixar ele primeiro, tá? Eu já fazer o LN aqui, mas ainda tem esse 5 multiplicando aqui o E, né? Então, menos 1,85 dividido por 5. Então, menos 1 por menos 5, então vou 1,85 dividido por 5, que eu passo dividindo, né? Vai ser a menos 1 sobre RCT, tá? Então tem que fazer um logaritmo natural desse cara inteiro aqui, tá? Então, deixa eu pegar de novo. Então, 1,85 dividido por 5. Olha lá, de novo 0,37, né? Ou seja, ó, logaritmo natural de 0,37 menos 0,99. Vai cair na fórmula, né, pessoal? Como era de se esperar. Então, ó, menos 0,99, né? A gente pegou 1,85 dividido por 5, deu 0,37, fez o LN, logaritmo natural, para tirar o E aqui, né? Então, menos 0,99 é igual a menos 1 sobre RCT, né? Beleza? E aí, vai ficar aqui o T, que é o próprio tal, constante de tempo do circuito,
desse sistema de primeira ordem, que é o circuito elétrico, né, é igual a R vezes o C, né, ó, passa multiplicando 1 vezes RC, tá? Ou seja, é o inverso do sigma, né, continua valendo, tá? Uma vez que o sigma, aqui nesse nosso caso aqui, é 1 sobre RC, tá? Basta lembrar do circuito, vamos ver o G de S dele, não era 1 sobre RC sobre S mais 1 sobre RC, tá? Então isso aqui é o sigma, né? Sigma, tá? Uma vez que Q de S, a equação característica, é esse polinômio do denominador, S mais 1 sobre RC. Para achar o polo, eu tenho que fazer Q de S igual a zero. Então, S é igual a menos 1 sobre RC. Então, é o polo, né? Polo do meu sistema, tá? Então, no plano S, vou fazer meio na tora aqui, para não perder tempo. J ômega. Então, aqui, ó, o polo dele é menos 1 sobre RC. Beleza? Então, continua valendo tal, né? Tal que é o RC que dá, assim, do desenvolvimento, né, da questão, tá? Constante de tempo do circuito, então é R vezes o C, tá? Continua valendo como 1 sobre sigma, ou seja, é o inverso do polo, tá? Então, quanto mais distante tiver o polo, mais rápido se torna o meu sistema. Ok, pessoal? Mais distante aqui do J ômega, né? Então, ó, quando se ele vier caminhando para cá, né? Quanto mais ele vier para cá, tá? Mais rápido vai ser o meu sistema, tá? Beleza? Então, continua valendo, né? Então, nesse caso, para a gente calcular o tal, basta a gente pegar o R, que é mesmo, não me lembro mais. Vamos ver os valores lá do R. 1.8079, né? Então, 1,8 vezes 0, 1,8, 1,079 farad, né? Então, isso aqui é a constante de tempo dele, vai ser 1,8 vezes 0,79, 1,42 segundos, tá? Então, 1,42 segundos. O que mais? Tempo de assentamento agora. Tempo de assentamento é igual a 4 sobre sigma, né? Mas, na verdade, o que eu quero é 98% do valor final, né? O valor final desse cara é 5 volts, não é isso? Tá? Dada essa expressão aqui, ó, tá? Eu vou repetir ela de novo aqui, ó. VC de T é igual a 5 menos 5 é a menos 1 sobre RC T volts. Beleza? Então, quanto que é 98% de 5? Vamos jogar ela aqui de novo, tá? E ver se bate com essa fórmula. Então, 0,98 vezes 5. 4,9, tá? Vamos jogar aqui, ó. Então, a gente vai calcular o tempo que leva para atingir 4,9 volts, né? Dado que o valor final é 5. E eu tenho essa dinâmica aqui relacionada ao polo em menos 1 sobre RC T. Então, de novo, né, pessoal, 0,1, né, menos 0,1, passa esse cara para cá subtraindo, né, então menos 0,1 é igual a menos 5 a menos 1 sobre RCT. Então, 0,1 dividido por 5, né, passou para cá, é igual a E menos 1 sobre RCT. Então, vamos ver aqui.
0,1 dividido por 5 é igual a 0,02, né? E vamos fazer o logaritmo natural, né? Logaritmo natural. Ó, 3,91 de novo lá, ó. Lembra? Tá? Então, menos 3,91 é igual a menos 1 sobre RCT, né? Ou seja, esse T aqui, que é o meu tempo do 0,98, que é o tempo de assentamento, é igual a menos com menos, vai dar mais, dá 3,91 vezes o RC, né? Vezes RC, tá? Ou seja, continua valendo o quê? Tempo de assentamento é igual a 4 sobre sigma, né? Então seria 4 sobre 1 sobre RC, não é isso? Tá? Ou seja, 4 vezes RC. Então aqui, ó, bateu, né, com a fórmula dada assim, aquela questão de arredondar, né? Na fórmula, o livro, todos os livros arredondam para 4 esse valor aqui, 3,91, tá? Então, tanto faz você usar a fórmula ou deduzir, né, a partir da expressão da tensão no capacitor, né, o valor você vai achar vai ser o mesmo, que nesse caso aqui vai ser. Então, vamos calcular. A gente calculou para o tal, né, deu 1,42 segundos, se eu não estou enganado, é 1,42 segundos. O tempo de assentamento tem que ser maior, né? Então, 4 vezes 1,8 ohms vezes 0,79 farad, né? Deixa eu ver, 0,79, é isso mesmo. Então, vamos lá. 4 vezes 1,8 vezes 0,79 é igual, tempo de assentamento é igual a, não vi direito, 5,688. Então, 5,68 segundos. E aí percebam, pessoal, que no caso do meu sistema, isso aqui é o tal, não é? É o tal que a gente calculou, é o R vezes o C, tá? Ele atinge 98% do valor final, ou seja, tempo de assentamento, né? Em 4 tal, tá? E aí, todo livro, mas o 98% do valor final ainda não é regime permanente, tá? Então, aí o que acontece? Todo livro admite como regime permanente, 5 vezes tal para sistema de primeira ordem, tá? Beleza? Então, nesse caso, o sistema vai atingir o regime permanente em 5 vezes 1,8 vezes 0,79, que é igual a, vamos fazer a conta. Vamos fazer a continha. Sumiu de novo a calculadora. 5 vezes 1,8 vezes 0,79. 7,11 segundos, tá? Então, ó, 5,68 ele ainda está em transitório, né? 98% do valor final, tá? O tempo de assentamento. E aqui, 7,11 segundos, ele já está em regime permanente, tá? Beleza? Então, fica faltando o quê? Só o tempo de subida, né? Então, o tempo de subida, TR, da fórmula é 2,2 sobre sigma, né? Beleza? Mas é basicamente o tempo do 0,9 menos o tempo do 0,1, né? Do valor final, 90% do valor final, 10% do valor final, tá? Só que nesse caso, o valor final é quanto? Vamos ver a expressão de novo, VC de T é igual a 5 menos 5 é a menos 1 sobre RC T
volts, né? Ou seja, o valor final é a minha resposta forçada, uma vez que esse cara tende a zero quando o tempo tende ao infinito, tá? Então o valor final é 5. Então eu vou calcular o tempo de 0,9 de 5, né? Então vezes 5, menos o tempo de 0,1 de 5, tá? Então, quais seriam esses tempos? Seria o tempo de 45, 4,5, né? 4,5 menos o tempo de 0,5, né? Tá? Então, 90% do valor final, que é 5, 10% do valor final, que é 5 também, tá? Então, vou fazer esse primeiro, T do 4,5 usando essa expressão. Então, 4,5 menos, é igual, aliás, é igual, né? A 5 menos 5 é a menos 1 sobre RCT. Então, olha bem, passa esse cara subtraindo, então fica menos meio, né? É igual a menos 5, já tá morrendo aqui já, tá? Menos 1 sobre RCT. Então, 0,5 dividido por 5, 5 dividido por 5 é igual a menos 1 sobre RCT, né? Então, ln de 0,1, não é isso? 0,5 por 5 é igual a menos 1 sobre RCT. Esse T, nesse caso, é o tempo que leva para atingir 4,5, né? 4,5 volts, tá? Então, esse tempo vai ser igual a quanto? Vamos fazer esse ln aqui. Será que vai dar 2,3? Então, ó, 0,1 ln é o 2,3, né? Certo? Então, vamos pegar ele aqui, vou só minimizar. Então vai ficar, e esse cara passa multiplicando, né? Deixa eu fazer aqui, menos 1 sobre RCT é igual a menos 2,3, né? Portanto, o tempo, que é o tempo do 4,5, né? 4,5 vai ser 2,3 vezes RC, ou seja, 2,3 sobre sigma, né? Tá? A gente vai ver de novo isso daqui a pouquinho, tá? Vamos fazer o tempo para o 0,10, então. Na verdade, 0,5, né? Que é o 10% de 5. Então, o tempo do 0,5 vai ser 0,5 é igual a 5 menos 5 é a menos 1 sobre RCT. Então, vai ficar, passa subtraindo, fica menos 4,5. Já vou passar esse cara dividindo também, sobre menos 5 é igual a a menos 1 sobre RCT. Vou fazer isso aqui. Então, 4,5 dividido por 5, 0,9, né? Logaritmo natural, menos 0,10, né? Então, olha só. Menos 0,10 é igual a menos 1 sobre RCT. Portanto, o tempo do 0,5 vai ser, passa, menos com menos dá mais, passa multiplicando. Então, 0,1 RC.
Então, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar esse aqui e subtrair desse, né? Então, o tempo de subida vai ser o tempo para ir do 4,5 volts até o tempo para ir, aliás, o tempo do 4,5 menos o tempo do 0,5, ou seja, para ir de 10% a 90% do valor final, né? Então, isso aqui, o TR, vai ser 2,3 menos 0,1, todo mundo multiplicando o RC aqui, né? Ó, RC. Então, o tempo de subida vai ser 2,2 RC. Então, tá igual a fórmula, né? O tempo de subida da fórmula é 1, aliás, é 2,2 sobre sigma, né? Então, seria 2,2 sobre 1 sobre RC. Lembrando que eu só uso a coordenada, né? Só uso o valor dela, o módulo, tá? Então vai ficar 2,2 vezes RC. Do mesmo jeitinho que a gente deduziu, tá, pessoal? Então, tanto faz se eu usar a fórmula direto, né? Mais uma vez, né? De novo, né? A mesma coisa. Tanto faz se eu usar a fórmula direto, quanto deduzir ela, né? Considerando o conceito em si, né? Do que é tempo de assentamento, o que é constante de tempo, e o que é o tempo de subida, né, da resposta do meu sistema, né, nesse caso é um circuito elétrico, e aí a gente está vendo a tensão no capacitor, o comportamento dinâmico, né, dessa tensão, né, a partir da entrada da fonte em degrau, tá? Então vamos calcular, que a gente calculou os outros, né? Então TR vai ser igual a quê? 2,2 vezes RC, né? Então 2,2 vezes 1,8 vezes 0,79, tá? Então isso aqui vai dar 2,2 vezes 2,2 vezes 1,8 vezes 0,79. 3,12 segundos, né? 3,12 segundos. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer um gráfico da resposta desse cara. Seria algo assim, né? Tempo. Então, C de T, consequentemente, aqui é o tempo, né? A entrada degrau unitar não, degrau com amplitude 5, né? 5 volts, a fonte entrando aqui, ó. Tá? Então esse C de T aqui, ó, a unidade dele é volts, né? Então aqui, ó, é volts, tá? Então aqui seria 5 volts. Entrada em degrau. A saída vai ser aquela do primeira ordem, né? Ela, vamos pôr a expressão aqui de lado que a gente lembra, né? Então VC de T é igual a 5 menos 5 para nós, para esse sistema, menos 5 é a menos 1 sobre RCT, né? Então, nesse caso aqui, a saída vai ser isso aqui, né? Ela não ondula não, tá, pessoal? Eu que não dou conta de ficar com esse negócio reto aqui, tá? Então, vou colocar os tempos aqui. Vamos colocar esse mais afastado aqui como o tempo de assentamento, né? Então, tempo de assentamento.
tempo de assentamento igual a, vou colocar aqui, 98% dos 5 volts, né? Aqui. Então, 0,98 vezes 5, tá? É o 4,5, né? Quanto que a gente calculou mesmo? Foi 5,68, né, segundos, tá? Então, 5,68 segundos, né? O tempo de subida, 63% do valor final, é a constante de tempo, né? Então seria 0,63 de 5, né? É o 3,15, né, que a gente tinha calculado. 3,15. Então ele gastou quanto tempo mesmo? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro que a gente calculou. 1,42 segundos, tá? É isso mesmo? É, 3,15, é isso mesmo. Talvez eu não esteja sabendo colocar assim em escala, né? Então, quanto que é mesmo? Olhei. 1,42. Então, esse aqui é o tal, né? Tal igual a 1,42. E por fim, o tempo que leva para ir de meio volt, né? 0,5 até 4,9. Então, 4,9 é esse aqui, né? Esse aqui que é o 4,9. O 4,5 está por aqui, é o valor de 90% do valor final, né? Então, 0,9 de 5 volts, né? Então, 90% do valor final. Então, aqui é o tempo do 0,5 volts. Esse aqui é o tempo do 4,5 volts, né? Então, essa distância daqui até aqui é o meu tempo de subida, que a gente calculou como foi o último que a gente fez. 3,12 segundos, né? Tá? Então, 3,12 segundos, beleza? Pessoal, como é que eu sei que tá certo isso aqui? Tá? Você pode jogar isso no MATLAB, tá? Você pode jogar a expressão ou pode jogar a função de transferência e testar para entrada integral, tá? Mas aí a gente vai fazer isso numa próxima ocasião, beleza, pessoal? Valeu, abração e até a próxima.